Pessoal, a gente agora continua nesse tema, né, da pesquisa, mas a gente vai falar com a Maíra Goulart, cientista política, que está aí já na tela com a gente. Professora, como a senhora vai? Está bem? Me conte o que é que... Eu estou muito bem. Como vocês estão? Estamos bem, estamos bem. Brasília está muito seco, muita fumaça, mas esperando, fazendo dança da chuva aqui para que caia alguma água em Brasília nos próximos dias, porque de fato está muito difícil. Professora, vamos lá. O que é que a senhora destaca nessa pesquisa Datafolha, começando aí por São Paulo? Eu pedi para o Afonso repetir aqui os números do segundo turno, porque eu tenho uma apuração com algumas pessoas das campanhas em São Paulo que tem sim uma preocupação em relação a, vamos dizer assim, a eficiência, a performance dos candidatos no segundo turno. Porque como tem um cenário de empate, aí já se vê ali, já tenta se ampliar a análise da pesquisa a partir do que a pesquisa nos dá. E a pesquisa dá esse cenário de segundo turno. Falo isso por quê? Porque no caso da Atena, me parece que mesmo distante ainda da eleição, distante em termos, né? Mas a gente está falando de menos de um mês aí. Esse eleitor do Datena, ele mostra que ele está mais preocupado, talvez com a ascensão do Marçal, ou mesmo do Boulos, e já foi ali, já escolheu um candidato. Nesse segundo turno, a melhor performance é a performance de Nunes contra Marçal, e Nunes também ganha de Boulos. Existe uma preocupação de determinados atores na campanha de Boulos de que na última semana de campanha, a depender da situação, esse eleitor mais pragmático ele possa fazer um cálculo lá na frente. Esse cálculo não dá para ser descrito agora, mas existe essa preocupação de que lá na frente possa haver um cálculo pragmático e esse eleitor de Boulos acabar escolhendo Ricardo Nunes. Estou falando isso só por conta desse cenário de segundo turno, que é uma coisa que a gente trouxe aqui com o Afonso. Mas eu queria o destaque da senhora em relação a essa pesquisa. Perfeito. Eu acredito que haja um relativo teto de crescimento para Pablo Marçal. Primeiro porque é o teto da direita, né? A direita tem um teto e ele está dividido entre Nunes e Marçal, sabendo que Nunes ainda é capaz de fazer uma expansão maior do que Pablo Marçal é capaz de fazer pelo centro. Então, eu não acho que esse crescimento, e essa pesquisa já mostra isso, né? Que essa escalada de crescimento, essa curva muito ascendente de crescimento do Marçal, está encontrando seu teto. Também acho interessante pontuar que Pablo Marçal, ele é um candidato de nicho. Ele é nichado principalmente naqueles eleitores que são conectados com as mídias sociais, o que exclui de uma maneira relativa, mas interessante, o público mais pobre, até 2 salários mínimos, que é um eleitor mais difícil de ser acessado, que precisa da campanha no rádio e na TV. E esse eleitor é um eleitor que desde 2006 vota com o Partido dos Trabalhadores, principalmente em virtude da figura do Lula. Então, acredito que o grande desafio de Guilherme Boulos é fazer chegar nesse eleitor a informação de que ele é o candidato do Lula. Mais do que a preocupação com Pablo Marçal, que essa sim é uma preocupação que tem que ser de Ricardo Nunes, uma vez que eles competem, né, numa interseção de eleitores, eu acho que o Boulos deveria estar mais preocupado em fazer chegar essa mensagem para esse eleitor, que como é um eleitor mais dependente dos métodos tradicionais de campanha, a intenção de voto dele tem maior chance de mudança, conforme essa informação vai chegando pelos veículos de imprensa tradicional. Professora, eu conversei com integrantes da campanha do Boulos hoje pela manhã, antes do resultado da pesquisa Datafolha. E, evidentemente, que todas as campanhas elas fazem aquelas pesquisas internas, as próprias pesquisas.
são chamadas ali de tracking, para quem está nos assistindo ali, são pesquisas do próprio partido, que não necessariamente precisa passar por toda a formalidade de uma pesquisa como o Datafolha, da Atlas Intel, enfim. Né? E qual é a preocupação desse caso? Eu queria que a senhora comentasse essa informação que a gente tem dentro da própria campanha. O que é que se viu o que é que se vê a partir da campanha do Boulos em relação ao Pablo Marçal? Eles veem que o crescimento do Pablo Marçal é um crescimento dentro do eleitorado masculino, que existe uma resistência das mulheres em relação ao Pablo Marçal, ou de pelo menos parte das mulheres. E aí o que me falaram é que tem que considerar essa mulher conservadora, tá certo? De periferia conservadora e ali dentro desse aspecto religiosa, evangélica, enfim. Coisa que em determinado momento Lula acabou fazendo ali com um certo jogo de cintura na campanha de 2022. Alguns temas como as armas, por exemplo, você teve uma dificuldade no eleitorado feminino evangélico de Bolsonaro, que acabou ficando desconfiado em relação ao próprio Bolsonaro. A questão que dentro dessa informação que a gente tem dentro da campanha do Boulos é que o PSOL e pautas identitárias do PSOL, mais voltadas à esquerda, acabem freando essa evolução do Boulos nesse eleitorado feminino que não necessariamente vai abraçar Marçal. Então essa é a preocupação a partir dos próprios da própria campanha, ou do próprio integrantes da campanha em relação a essa questão. Quando eles me falaram isso, me veio à cabeça a eleição do Lula de 2002. Lula perde ali 3 eleições, acaba em determinado momento chamando para o jogo a marketagem, vamos dizer assim, mais profissional, e acaba, de certa forma, isolando ali uma esquerda mais aguerrida do PT, fazendo uma carta a brasileiros e se mostrando um candidato mais próximo ali em determinados temas do centro. O Boulos vai ter que fazer esse movimento em determinado momento, professora? Bem, o Boulos já fez esse movimento, né? Ele é um político que já há algum tempo tem atuado muito na sua imagem para tentar sanitizá-la de conteúdos radicais. E ele faz isso muito bem nas redes sociais, principalmente, eu acho que ele, do campo progressista, né, da esquerda com viabilidade eleitoral, me parece ser alguém que tem um conteúdo de redes muito bem feito, que se destaca. E ele é de uma tendência dentro do PSOL, que é a revolução pragmática, a revolução solidária, que já é caracterizada por um alto grau de pragmatismo em relação às outras tendências. E, além disso, a gente tem que destacar que o Boulos, antes mesmo de ser do PSOL, né, assim, talvez o componente mais determinante da identidade política dele é o MTST. E o MTST não tem como pauta central questões relativas a gênero e sexualidade, e sim questões relativas à habitação, a direitos sociais, mais do que até direitos civis. Então, acredito que é um desafio para a comunicação dele, contornar eventuais fake news que contornam muito, que orbitam esse imaginário das pautas sobre gênero, que não são, em sua imensa maioria, da alçada de prefeitos, então sequer faria sentido essa preocupação. Então é um desafio comunicacional e é algo que não está também tão presente no horizonte de identidade política do Guilherme Boulos. Um outro elemento que eu queria pontuar é que as pessoas não são uma coisa só. Elas não são só evangélicas, elas são evangélicas, elas também estão preocupadas com a questão da mobilidade, elas também são mulheres, elas também são nordestinas, e aí a figura do Lula consegue acessar diferentes camadas emocionais desses eleitores.
Por isso que a minha percepção é que o gatilho-chave nevrálgico para Guilherme Boulos nessa eleição é fazer conectar a sua imagem com a do presidente Lula. Ainda mais nesse momento em que a gente tem pesquisas muito positivas para o governo, que saíram nesses últimos dias, e o resultado do PIB muito positivo também. Muito bem, professora, essa pesquisa Datafolha em São Paulo, que a gente está comentando aqui, ela foi realizada entre o dia 3 e 4 de setembro, entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima dos 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro de 3 pontos percentuais, ela tem um registro SP03608/2024. Isso aqui é importante para mostrar ali que essa pesquisa está registrada, ela passa ali, né, pela uma curadoria, vamos dizer assim, da própria Justiça Eleitoral. O Afonso, antes da senhora entrar, comentava algo que a gente precisa considerar. Marçal não tem tempo de TV e de rádio, se mantém ali, conseguiu ter essa ascensão e manteve esse percentual mesmo diante do início da campanha do rádio e da TV. Por outro lado, o Nunes ele sobe 3 pontos percentuais, o que dá para a gente relacionar com o horário eleitoral. O Afonso chegou a falar sobre isso. De qualquer forma, são 2 pontos importantes. Sem rádio e TV, Marçal consegue manter ali o percentual, na verdade até tem uma oscilação positiva em relação à pesquisa Datafolha, e no caso do Ricardo Nunes, ele consegue ali, sai de 19 para 22, o que de fato, aparentemente, em cima de votos do Datena. Queria que a senhora fizesse uma avaliação dentro desse mecanismo de rede social, esses novos, nessa eleição sem comício, mas se a Rádio e TV, a propaganda eleitoral oficial no Rádio e TV, ainda concentra uma importância. Bem, como eu havia comentado anteriormente, rádio e TV são fundamentais para acessar esse eleitor mais periférico, mais pauperizado, que tem menos conexão com os veículos digitais de formação de opinião. Então, para esse público, que é um público que não faz parte do nicho do Marçal, mas não é apenas porque não chegou até ele, né, a informação sobre o Marçal, mas também porque a identidade do Marçal ela é muito de classe média. As pautas, a identidade, e falam menos para esse eleitor que precisa do Estado, né? Porque boa parte da vida de alguém que ganha até 2 salários mínimos está muito associada a políticas de distribuição de renda, a políticas de combate à miséria e principalmente a educação pública, a saúde pública. E talvez para esse segmento, para esse segmento a campanha no rádio e na TV ela é fulcral e eu acho que isso vai ser determinante para o desenrolar da eleição em São Paulo. Bem, professora Maíra Goulart, agradeço muito aqui a presença aqui com a gente no Poder Expresso. Forte abraço para a senhora, muito bom trabalho, muito boa tarde. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.